Forrest Gump foi um dos filmes mais amados e mais divertidos do mundo. É um filme fabuloso e igualmente engraçado, inspirador, que além de ter o poder de emocionar, ele também podia inspirar as pessoas por algum momento. Então eu coloquei aqui na capa duas personalidades, a esquerda e a direita. Seria a direita o Forrest Gump, aqui fardado, e a esquerda um dos candidatos mais, segundo a mídia, mais bem situado nas pesquisas, um cara que já teve 8 anos no governo, chefe de quadrilha, condenado e descondenado pela Suprema Corte e que pretende tomar conta novamente do governo do Brasil, porque é um esquerdista. Então, atrás dessa história, que eu vou contar através do filme, para usar o filme como metáfora, até para me proteger, atrás dessa história que poderia ser real, existem muitas lições da vida que a gente pode aprender e poder explicar como é que funciona a esquerda no Brasil de hoje. É que no Brasil de hoje, os juízes, eles decidem pelo parlamento, até sobre um jogo de futebol eles decidem, se as crianças devem ou não tomar vacina, eles decidem, se os índios devem ficar na aldeia ou não, eles decidem, se a pedofilia é crime ou não, eles decidem, se o homem deve casar com o homem, eles decidem, se o assessor tal ou qual pode ser nomeado pelo chefe de Estado, enfim, eles decidem quase tudo. Esses ministros aí do STF, eles se dizem fiadores da democracia do Brasil. Olha, vejam só. E eles, atrás das mídias, eles dão entrevistas das decisões que eles vão dar no futuro, dão opiniões sobre tudo. Sem nenhum voto, eles decidem o que é melhor ou o que é pior para a população. Eles se dizem os editores da nação. Eles vivem numa bolha, eles não sabem o que o povo passa, a violência, a fome, o desemprego. Eles não sabem. Aqui, nesse país, os prefeitos, os governadores, como o Eduardo Paes, lá do Rio de Janeiro, que chama o presidente de genocida e ele libera o carnaval, sendo que existe um decreto legislativo do Congresso que proíbe, estamos em calamidade pública da pandemia e as aglomerações são proibidas, eles obrigam as pessoas a usar máscara, a manter distância, então não está liberado para fazer aglomeração num período tão delicado como esse. Bom, onde esses políticos metem os seus discursos para mentir, ameaçar, roubar dinheiro público, eles atacam a democracia, a liberdade, pregam o socialismo, ameaçam aqui uma ditadura do proletariado, esse 9 dedos aí do meio. Quando eles voltarem ao poder, sabe Deus lá o que vai ser do Brasil. Eles são os heróis sem nenhum caráter, são os macunaínas do Brasil. E nós precisávamos era de um Forrest Gump aqui no Brasil. Alguém que tivesse os defeitos que tivesse, mas fosse uma pessoa honesta e que sempre lutasse pelo bem-estar do povo. Então vejam vocês os discursos esquerdistas aqui do Brasil. Quando eu vejo um Cabo Daciolo, um Ciro Gomes, um Boulos, um Haddad, um Dória, um Alckmin, um Sérgio Moro ou esse Lula aí discursando, meu Deus do céu, quanta fake news, quanta mentira. Não existe pureza, não existe honestidade, sinceridade no que eles estão dizendo. Não há compaixão, não há empatia, não há solidariedade cristã. Eles querem o poder pelo poder. Meus amigos, o povo brasileiro, o povo é honesto, é conservador, é trabalhador. O povo precisa de alguém honesto, como o Forrest Gump. Sempre que a gente vê no filme que ele queria o bem-estar das pessoas ao seu redor, né? Não importava com quem ele estivesse falando, podia ser uma senhora no ponto de ônibus, podia ser o presidente da República, ele tratava a todos com a mesma educação, com igualdade, e com respeito, com honestidade. E não existe no mundo dele a bajulação, puxa-saquismo, porque o que importava para ele não é o status da pessoa, mas sim o ser humano. É o que a gente vê no filme. Então nós precisamos de alguém com esse perfil. Sempre que as pessoas estão preocupadas, tem que ter alguém que sinta a preocupação delas e pergunte o que elas estão sentindo, que auxilie, que ajude. E todo mundo para ela é importante. Alguém sem preconceito, como Forrest Gump, que não discrimine, que não tenha medo de gostar das pessoas, mas apenas compreenda as pessoas. Alguém que tenha, ou que não tenha medo de perder. Se perder, perder, né?
assim como todas as outras emoções, ele sente na sua forma mais pura e não deixa nada de fora. Respeita os heróis do passado, faz visita aos seus túmulos, reza e agradece e aceita a morte como um conselho, que a mãe dele lhe dava. A morte faz parte da vida, então quando ela vier, todos nós vamos ter que ir, não adianta. Então, no filme ele demonstra alguém que sempre tenta coisas novas, e ele se achava sempre ótimo naquilo que ele fazia. Quando alguém pede para ele jogar ping-pong, ele pegava a raquete e saía jogando, jogava futebol, ele fazia qualquer tipo de coisa, porque ele permite que seus talentos naturais arrasem, aflorem. E, como diz na Bíblia, Deus capacita as pessoas, que são escolhidas. Não, Deus capacita os seus escolhidos para fazer o que tem que fazer. E, como você sabe, é bom sempre tentar. É melhor tentar do que não fazer nada. Alguém que sabe que se der certo, tudo bem, e se não der certo, pelo menos ele tentou. É assim que a coisa funciona. Às vezes nós temos que fazer o que deve ser feito, embora isso descontente as pessoas, ou as pessoas acham que é errado fazer, mas tem que ser feito. No filme, o Gump tem um amigo, o Tenente Dan, que ele estava no campo de batalha, foi ferido, e ele, lá no Vietnã, e ele queria morrer no campo de batalha. E o Forrest Gump estava disposto a não deixar isso acontecer. Foi lá e resgatou ele, carregou ele nas costas, ele tinha perdido as pernas, ele estava morrendo lá, e ele foi lá e resgatou e salvou ele. E ele fez então o que qualquer pessoa de bom senso faria e fez o que precisaria ser feito. Então, portanto, isso ele quer dizer que não devemos deixar ninguém nos criticar ou dizer que nós não somos tão bons assim. Nós devemos seguir a nossa vocação, o nosso instinto e fazer o que deve ser feito. E o que significava ser uma pessoa normal para ele? Porque ele era considerado um idiota, desde criança, ele não era considerado uma pessoa normal. Bom, normal para ele é não matar, não roubar, não traficar, não jogar um rojão na cabeça de um jornalista, por exemplo, não era matar criancinhas, não era desviar dinheiro público, bilhões aí. E o incrível era a mãe do Forrest Gump. Ela percebia que ela tinha um filho especial e percebia também que a sociedade é que dita as normas do que é normal e do que não é normal. A verdade é que as coisas não são assim, tudo é muito relativo. Ninguém tem obrigação de ser normal. As pessoas, elas têm diferenças e às vezes a diferença é que é a qualidade da pessoa. Pode ser uma grande qualidade o fato da pessoa ser diferente, Não quer dizer que todo mundo tem que ser igual. E nunca se sabe quantas vidas nós podemos mudar com o nosso comportamento, sendo bom ou dando exemplo. Forrest Gump, ele não dava a mínima para o que era normal ou o que não era normal. E isso o tornou famoso e ele conseguiu, com o seu exemplo, ajudar os outros, muita gente. Ele não tinha absolutamente nenhuma consciência disso, mas ele ajudava as pessoas, mesmo sem querer. Então nós temos que ter muito cuidado no que a gente diz, porque a gente não pode voltar atrás quando a gente toma uma decisão, às vezes, E um dos momentos mais comoventes do filme foi quando a namorada dele, a Jerry, rejeita uma proposta de casamento, e depois ela vai embora, e ele relembra um insulto particularmente cruel que ela tinha feito a ele alguns anos antes, que teria chamado ele de idiota e tudo. No filme a gente vê. E ele chegou à conclusão que a pessoa deve pensar muito antes de dizer as coisas, porque isso aí depois tem um reflexo que não é indelével, E as palavras podem ferir, e as feridas demoram muito a cicatrizar e talvez até nem consigam. E nós precisamos de alguém que, para ser amigo, as pessoas não devem conseguir amizade como fazem os políticos só para ter privilégio no futuro, puxar saco de alguém para depois conseguir alguma vantagem nisso. E o Forrest Gump, quando ele se conectava com as pessoas, quando ele fazia amizades, ele dava muito valor a essas amizades e ele mantinha para sempre, a vida toda, aquelas amizades. É o exemplo que ele dá no filme. E realmente a gente precisa de alguém que aprecie as pequenas coisas, um sorvete,
um pastel com caldo de cana e compartilhe algumas coisas com os amigos, ande junto de bicicleta, ou de moto, ou a cavalo, faça um piquenique. Isso que as pessoas querem, é a companhia, a amizade, simplesmente porque a pessoa quer, não porque tem obrigação de fazer. Isso é muito profundo. E por fim, fica os sábios conselhos das mães, né? A gente tem que seguir os conselhos que os pais da gente dão, o pai ou a mãe sempre dão conselho. A mãe do Forrest Gump dizia assim: a vida é como uma caixa de chocolates, nós nunca sabemos o que virá a seguir, dizia ela. Será que o Brasil tem um chefe de Estado ou uma pessoa com esse perfil? Eu acredito que sim. Então deixa aqui nos comentários o que você acha disso. Veja esse filme, Forrest Gump, o contador de histórias. É uma coisa maravilhosa, que nos faz refletir muito. Ele é ao mesmo tempo que é comédia, que é divertido, é também um drama, e é também uma história de amor, uma linda história de amor. E nós brasileiros, nós estamos vivendo uma situação muito ruim, horrível. Por isso eu peço a todos que se inscrevam no meu canal e acompanhem isso aqui. Tentem ver no filme o que eu quis dizer aqui, que vocês vão entender do que eu estou falando.